Bom, então vamos lá para o exercício aqui. Então, nesse caso, a gente tem uma seção, um tubo vazado de, sei lá que material que é. Tá? Não vem ao caso, porque a gente está determinando a tensão. Para determinar a tensão, a gente não depende de saber qual é o material da estrutura. Tá? Depois, a gente precisa saber para comparar com a resistência. Mas para determinar a tensão agindo no material, a forma que você determina a tensão numa madeira, num plástico, no aço, é a mesma forma. Tá? Bom, nesse caso, determine qual o valor do torque que causa uma tensão de no máximo 45 MPa no cilindro mostrado ao lado. Perfeito. Então a gente tem essa situação, um diâmetro, um raio externo de 45, um raio interno de 30, e ele quer saber quanto de torque eu posso aplicar nessa estrutura para que a tensão máxima seja de 45 MPa. Beleza, essa é a primeira pergunta. Depois, determine qual o torque necessário para gerar a mesma tensão em uma seção cheia com a mesma área do cilindro vazado. A gente já vai ver como que é isso. Vamos resolver por partes, beleza? Vamos começar lá com a letra A. Letra A. Peraí. Tá. Vamos com A. Determine qual o valor do torque que causa uma tensão máxima de 45 MPa. A gente sabe que tensão é T vezes C sobre J. Beleza. O que esse exercício quer, na verdade, não é tensão. Já me deu a tensão. Ele quer saber o torque. Então, vamos isolar o torque lá. Então, o torque é igual a tensão desse elemento vezes J. Como eu estou falando de máxima, eu não vou usar o ρ. Eu vou usar diretamente o C externo, que é a tensão que fica lá no externo da estrutura. Perfeito. Então, a tensão desse elemento máximo que eu quero da minha estrutura, eu já sei, 45 MPa. O C, eu sei também, é 45 milímetros, porque a tensão máxima está lá na face externa do cilindro. Então, 45 milímetros. O que está faltando para a gente? Calcular o valor do J. Então, vamos lá. O J, nesse caso, como estamos falando numa seção vazada, então ela vai ser π vezes raio externo à quarta, 45 vezes 10 a menos 3 a quarta, menos raio interno à quarta, 30 vezes 10 a menos 3 a quarta. Tudo isso dividido por 2. Portanto, pessoal, o J dessa seção, vou pôr ele aqui. O J dele vai dar... Alguém tem o resultado, por favor? Apareceu. Obrigado, pessoal. 5,17 vezes 10 a menos 6. E a unidade? Bom, aqui eu estou pegando o raio, que é metro, e estou levando a quarta. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é metros a quarta. Opa! Para calcular o torque, eu já tenho a tensão, eu tenho o J, momento inércia polar, e eu tenho o raio. Então, é só aplicar agora. Então, voltando lá na equação, eu sei que o torque para gerar uma tensão de 45 MPa, 45 vezes 10 a sexta, vezes J, a gente acabou de calcular, 5,17 vezes 10 a menos 6, tudo isso divididos por C, que eu uso o externo, tá? Porque a tensão máxima é sempre lá na face externa da seção. Então, 45 vezes 10 a menos 3. Com isso, chegaremos num torque igual a
5,17 kN. Exatamente. Quarta, se anulam 5,17 kN. Bom, então beleza. Então a primeira coisa que a gente chegou aqui é que se eu tiver essa seção vazada, eu preciso aplicar 5,17 kN vezes metro para eu chegar numa tensão de 45 MPa nessa seção, nessa estrutura. Perfeito. A pergunta dele agora é o seguinte: se ao invés de eu fazer isso daqui vazado, eu pegasse a mesma quantidade de material, eu não gastasse nem mais nem menos, gastasse exatamente a mesma quantidade de material, tá? Quanto de torque eu precisaria aplicar para chegar nos mesmos 45 MPa de tensão? Vou calcular isso. Então, o que ele quer agora é isso daqui. Ó. Vou aqui para o ponto B. Ponto B, letra B. E ele quer saber... Cadê aqui? Ele quer saber se determine qual o torque necessário para gerar a mesma tensão em uma seção cheia com a mesma área do cilindro vazado. Então eu vou pegar essa área aqui que eu gastei de material e vou construir uma barra com a mesma quantidade. É como se eu pegasse isso daqui, fundisse isso e depois construísse uma nova barra, só que agora cheia, tá? Ou seja, a primeira coisa que ele está falando para determinar é que a área da barra cheia vai ser igual à área da barra vazada do tubo, tá? Então a área cheia vai ser igual à vazada. Como que eu calculo a cheia? Bom, para calcular a cheia, π vezes r ao quadrado. E a vazada? A vazada eu calculo π vezes raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado. Corto π com π, passo esse ao quadrado para lá tirando a raiz. Eu sei que o raio da cheia vai ser a raiz do raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado. Portanto, para eu calcular quanto tem que ser o raio da nova estrutura, de forma que ele apresente a mesma quantidade de material, eu simplesmente vou substituir. Raio vai ser igual a raiz de raio externo 45 ao quadrado menos raio interno 30 ao quadrado. Com isso, a gente vai chegar no resultado de 45 vezes 45 menos 30 vezes 30. Raiz disso daqui, 33,54. 33,54 milímetros. Certo? Pessoal, o que significa isso? Significa que, se você construir uma barra cheia, sem vazios no meio, de 33,54 milímetros, você vai gastar a mesma quantidade de material do que você construir um tubo vazado de 45 milímetros de raio externo e 30 milímetros de raio interno. Professor, na área vazada... Diga lá, Lucas. Sim, porque para você calcular a área de uma seção circular é πr ao quadrado, tá? Então por isso que você eleva ao quadrado. Beleza? Então agora a gente tem um novo raio da seção. Bom, com esse novo raio, vamos calcular o momento de inércia polar dele, que agora vai ser π vezes raio ao quadrado. 33,54 vezes 10 a menos 3, a quarta sobre 2. Portanto, J é igual a
1,98 vezes 10 a menos 6 metros a quarto. Beleza. Então a gente já transformou aquela seção vazada nessa seção cheia. A gente calculou esse J também. Perfeito. Agora a gente vai calcular o torque necessário para gerar aquela tensão. Então, qual é o torque que vai gerar a tensão que a gente precisava? Só deixa eu pegar aqui. Opa, é TJ sobre C. É o contrário. Vou arrumar aqui. TJ sobre C. Beleza. Então vamos lá. Qual é o torque necessário para gerar a tensão de 45 MPa? Só que agora com o novo J e com o novo C. Então a tensão continua sendo de 45 MPa vezes J 1,98 vezes 10 a menos 6 divididos por C, que é o raio, 33,54. Com isso, chegaremos no valor de torque igual a 2,65 kN. Bom, pessoal, então tá aqui. Para a gente chegar numa tensão de 45 MPa no tubo vazado, eu preciso aplicar um torque de 5,17. Para eu chegar na mesma tensão de 45 MPa, agora numa seção cheia, eu preciso de um torque de 2,65. Partindo desse resultado, o que é melhor? Eu usar uma seção vazada ou usar uma seção cheia quando eu estou falando de torção? Qual seção é mais eficiente? Pessoal, isso é uma coisa muito importante. Seção vazada é muito mais eficiente. Concordam que, tanto no item A quanto no item B, eu gastei a mesma quantidade de material. No item A eu tinha seção vazada, depois eu fundi tudo isso e transformei isso numa... derreti e transformei isso numa seção cheia. Então a quantidade de material que eu gastei nas duas condições são exatamente as mesmas. Só que, no primeiro caso, eu precisei aplicar um torque de 5,17 kN vezes metro para chegar numa tensão de 45. Vamos pensar que essa tensão de 45 é o limite do material, por exemplo. Tá? Então, para eu chegar no limite do material, eu precisei aplicar 5,17 kN vezes metro. Em contrapartida, com a mesma quantidade de material, só que agora numa seção cheia, para eu chegar nos mesmos 45, que também é a resistência do material, olha, eu precisei aplicar 2,65. Ou seja, o mesmo custo, eu tenho uma eficiência muito menor. Nesse caso, ele suporta muito menos esforço do que antes. E por que isso? Pessoal, lembra lá que eu comentei com vocês que a tensão ela é nula na borda, no centro e máxima lá na borda, certo? Lembra outra coisa que eu falei para vocês, que isso são as tensões internas que estão ali para contrabalancear as externas. E outra coisa que eu falei para vocês é que torque é força vezes distância. Se eu pensar nessas tensões, essas tensões são como forças pequenas dentro da estrutura. O que acontece? Essas forças perto do centro de gravidade, perto do C aqui da minha barra, o que essas forças geram? Opa! São forças pequenas a distâncias pequenas. Então, essa quantidade de força que está agindo aqui perto do CG não gera um torque interno resistente. Então, não é interessante. Em contrapartida, se nós temos uma seção vazada
com a mesma quantidade de material, o que acontece? Eu ainda tenho uma distribuição linear. Só que para o material, aqui está a tensão máxima, ela desce, e nessa parte vazada é como se simplesmente não existisse nada, mas a distribuição continua sendo linear. Então, olha, eu coloquei material só onde a força interna ou a tensão interna do material é alta. Olha o que eu estou fazendo. Se torque é força vezes distância, eu estou com forças altas, tensão eu transformo em força, e eu estou com distância grande do CG. Por isso que eu aumento muito a eficiência numa estrutura submetida à torção quando ela é vazada em relação a uma seção cheia. E isso vocês vão ver, por exemplo, em engenharia mecânica. Tá? Todos os elementos, todos os eixos que transmitem torção, eles tendem a ser vazados e não maciços. Beleza? Deixa eu dar um pause aqui.